Alô Natal, alô Rio Grande do Norte, estamos começando mais um programa Conexão Enem especial nesse período de quarentena. Você já sabe, nós estamos gravando programas para exibir na grade da TV Assembleia e também no canal YouTube. Essas aulas especiais são uma parceria da Escola da Assembleia, TV Assembleia, que são instituições da Assembleia Legislativa, com o cursinho Lógico Cursos Aliados. É uma alegria ter esses profissionais tão experientes, carimbados, por que não dizer rodados, no bom sentido, aqui participando dessas aulas conosco. Grandes amigos que nós fizemos ao longo desses mais de 25 anos que nós estamos em sala de aula. E comigo hoje, agora especialmente, o professor, ele que é alto, moreno alto, bonito e sensual, olhos azuis, o professor Lázaro de Geografia. E aí, meu amigo Lázaro, bate aqui. Olá, João, olha aí. Tranquilo? Tá bom? Olá, pessoal, uma satisfação estar aqui para dar essa aula para vocês, dar a nossa grande contribuição para que vocês tenham sucesso, se Deus quiser, no Enem, que virá aí talvez em novembro ou dezembro. E a satisfação, João, de estar aqui, a contribuir com esse projeto da Assembleia e a seu convite, né? Então a gente está aqui sempre à disposição e vai dar tudo certo. Lázaro, primeiro eu queria lhe fazer uma pergunta. Muita gente me pergunta e eu queria fazer essa pergunta a você para você transmitir para os nossos telespectadores. O que é o Mais Humanas? Que eu sei que você, lá no Lógico, tem o Mais Humanas com mais alguns professores. O que é o Mais Humanas? Por que eu pergunto isso? Porque em nossas aulas aqui de redação, sempre durante esses 6 anos de programa, que estamos este ano fazemos a 6ª temporada, o Conexão Enem dá muitos temas de redação, a gente trabalha aulas interdisciplinares. O Mais Humanas tem geografia, história, o que é o Mais Humanas para o aluno? Faça a divulgação, porque são disciplinas importantíssimas para você, meu amigo, que quer fazer uma boa redação nota 10, ter um conhecimento na área de humanas eleva o seu potencial, eleva o seu argumento, não tenha dúvida disso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, antes da gente começar propriamente na aula. Pessoal, essa pergunta de João faz com que eu explique o seguinte: o Lógico é um conjunto de cursos isolados, é uma central de cursos isolados, e o Mais Humanas é o curso de humanas do Lógico, que compreende geografia, história, filosofia e sociologia. E o que o João está falando aí é fundamental, no sentido de que o curso de humanas, ele vai dar repertório, ele vai dar subsídio para você fazer uma boa redação, porque a temática da redação geralmente vem de humanas, da área de humanas, a maioria das vezes. Então é fundamental você ter um bom aproveitamento em sociologia, filosofia, geografia e história, porque isso vai dar um suporte teórico para você, vai dar um embasamento para que você faça uma boa redação. Então, o humanas com a questão de códigos de linguagem de redação casam muito bem. Então, o Mais Humanas é um curso de humanas do Lógico, que é hoje o maior curso de humanas da cidade de Natal. É isso aí. E, Lázaro, o que é que você trouxe hoje, com esse seu know-how todo, com seu essa expertise que você tem na área, depois de tantos anos dando aula, né? Não vamos nem revelar aqui. 28 anos. 28 anos, ó. Há mais tempo até do que eu, estou há 26. Né? O que é que você trouxe para nós, para o nosso telespectador, para esse aluno que está em casa, ansioso, porque o Enem não mudou a data, né? Manteve ali o período, a prova tradicional em novembro e a prova digital será no começo de outubro. De outubro. Né? O que é que você traz para a gente neste programa em específico? João, João e os nossos queridos alunos, diante da quantidade de assuntos de geografia, eu escolhi um dentre muitos, que é um dos mais cobrados na prova do Enem, que faz parte da geografia física, a geofísica. Então eu escolhi agentes do relevo, agentes endógenos, internos e externos. Esse é um dos assuntos que é mais cobrado na prova de vestibular, de maneira geral, e na prova do Enem, agentes do relevo. Você sabe que eu, quando era aluno de ensino médio e principalmente do cursinho, eu fiz meu ensino médio em escola pública, né? E depois fiz um cursinho para complementar. Eu era o melhor aluno da sala do cursinho de geografia. Meu professor na época era Júlio Bezerril, um abraço ao grande professor Júlio Bezerril também, né? Júlio, é o dinossauro, né? Dinossauro. E eu era muito bom. Eu era bom nessa parte de geografia, principalmente essa parte de relevo, a geografia física, né? Que chama, né? Geofísica. Geofísica. Eu era muito bom nisso, Lázaro. Era uma disciplina que mexia comigo, eu gostava muito, né? Geografia e história. Claro que as minhas preferidas eram literatura e língua portuguesa, mas... E só um complemento, João. Geofísica, dentro dos assuntos de geografia, é o que é mais cobrado no Enem. Olha aí.
Das 17 questões, vem em torno de 8 a 10 questões por Enem. Então, acho que eu ia me dar bem nessa prova aí. Com certeza. Né? Ainda, né? Eu acho que eu ia... Você e o aluno que está em casa, porque hoje a gente vai se dar bem. Vai arrebentar nessa aula aí. Então, meu amigo telespectador, você que vai fazer Enem, aproveita esta oportunidade. Vamos lá, vamos começar a aula. Põe na tela o primeiro slide para a gente ver, produção. Olha aí, ó. Olha que imagem linda aí, ó. Isso é uma cadeia montanhosa. E externos do relevo. Galerinha, é o seguinte, olha só. A temática de hoje é agentes internos, ou seja, endógenos, endo, dentro, e agentes externos do relevo. Só lembrando a vocês que os internos é vulcanismo, tectonismo e abalo sísmicos, que quando esse abalo é de grande magnitude é chamado de terremoto. Então, são 3 agentes internos. Todos 3 são chamados de agentes construtores do relevo. Os externos são os exógenos, né? Êxodo e externo. Eles atuam sobre a superfície terrestre. Então são eles, ventos, chuvas, águas correntes, rios, geleiras, o ser humano, intemperismo, então são os agentes externos. Então a natureza ela é composta de 2 forças. Essas 2 forças atuam concomitantemente. Ao mesmo tempo que surge uma explosão, uma erupção vulcânica, agora mesmo, né, faz aí 3 dias, 4 dias, o vulcão dos mais temidos do mundo, o Krakatoa, né, entrou em erupção na Indonésia. Então quer dizer que na hora que um vulcão desse entra em erupção, já está construindo um relevo. À medida que constrói um relevo, o agente externo já age sobre aquele relevo, provocando um processo de erosão. Então essas 2 forças atuam concomitantemente. Agentes internos construindo o relevo do planeta e os externos modelando, destruindo esse relevo. Tranquilo? Pode passar adiante. Então vamos lá. Então tá aí na telinha para vocês, ó, quem copiar rápido aí, dá para anotar, tá vendo? Ó, agentes internos ou endógenos são as forças tectônicas, o vulcanismo, os abalos sísmicos, são aqueles que a partir de fenômenos internos da Terra alteram a forma externa da litosfera. E os externos são todos esses que estão na telinha, intemperismo, ventos, mar, águas, rios, geleiras. E eu vou descrever, vou dissecar cada agente desses para vocês entenderem como é que eles atuam no planeta. Então é um assunto importantíssimo, ele é sagrado na prova do Enem que virá agora em novembro. Eu queria começar, Lázaro, fazendo uma pergunta a você. Porque no nosso programa normal, em nossa temporada normal, o programa é ao vivo, então os alunos mandam perguntas pra gente, né? Eles perguntam aqui pelo WhatsApp e tal. E nesse período a gente não vai ter essa participação, porque a gente grava o programa e ele é exibido, né, depois. Eu queria perguntar sobre os lençóis maranhenses, que eu vejo agentes externos ou exógenos, né? Exógenos. Eu queria lhe perguntar, esses ventos, mar, aquilo ali, o que é que acontece naqueles lençóis maranhenses? É um espetacular, rapaz, aquilo. João, ali é resultado do trabalho da ação eólica, que é a ação dos ventos, que a gente vai estudar aí lá na frente, né? Os ventos, eles trabalham de 2 maneiras na natureza. Eles trabalham provocando a erosão, que é a erosão eólica, e trabalha provocando um processo de acumulação, que é a formação das dunas. Então, os lençóis maranhenses ali é um conjunto de dunas e de areia, entendeu? Areias movediças e tal. Então, ali é um trabalho fenomenal dos ventos. Os ventos é um dos mais importantes agentes externos da natureza. Eles formando as dunas e, ao mesmo tempo, provocando a erosão eólica, que eu vou mostrar nas imagens para vocês aí. Mas antes de você mostrar, eu quero perguntar. E explica pra gente essa história de ventos elíseos, né? Não tem alísios e contralísios. Que é isso? Como é isso? Essa parte aí a gente vê... Não tem aluno não, mas essa tem parte pergunta. a gente vê na parte de clima. Sim. Mas dá um balanço rápido. Mas como você tá lembrando da questão, eu vou explicar aqui para a galera rapidamente. Acima da linha do Trópico de Câncer e de Capricórnio, a mais ou menos 30 e poucos graus de latitude distante do Equador, vem lá da parte de cima, Trópico de Câncer, os ventos alísios de Nordeste. Da parte aqui de baixo, Trópico de Capricórnio, alísio de Sudeste. O que são ventos alísios? São ventos que sopram dos trópicos, um pouquinho acima dos trópicos, para o Equador. Quando eles vêm lá de cima, eles vêm carregados de umidade. Por quê? Porque eles passam sobre os oceanos, sobre as florestas, então eles trazem chuvas. Então as áreas de convergência dos ventos alísios, por exemplo, a floresta amazônica no Brasil, é uma área de convergência dos ventos alísios, então essas áreas são chuvosas. Quando ele chega aqui no Equador, onde está aqui o Brasil, ali principalmente no norte, Amapá, pegando ali a Amazônia, eles vão ter que voltar. Por quê? Porque eles esquentam. Ao esquentar, fica menos denso. Então, quando eles ficam menos densos, eles tendem a subir. Quando eles sobem, são chamados de contralísios, eles voltam secos. Então, quando eles descem, vêm chuvosos, com a carregada de umidade. Quando sobem, voltam secos. Por isso que a maioria dos desertos do mundo está na faixa do Trópico de
de Câncer e Capricórnio. Olha aí, pronto, aproveitei e tirei minha dúvida. Às vezes é a dúvida de um aluno em casa. Como é que Com não pode certeza, perguntar, com né, Lázaro? certeza, O programa com certeza. aqui como a gente faz dessa forma. Então vamos passar para o tectonismo ou forças tectônicas, é isso? Pode ir devagarzinho, que aqui a gente tem tempo para o aluno digerir bem. Às vezes ele gosta de fotografar o slide em casa, certo? Tranquilo. Então vamos devagar. Vamos lá. Põe na tela, produção. Pronto, você tem aí o conceito de tectonismo ou forças tectônicas. Então, professor Lázaro, o que são forças tectônicas? São movimentos, olha só, que ocorrem no interior da crosta. Então, eu vou lembrar aqui a vocês aqui algumas coisas, prestem bem atenção, inclusive anotem. Existem algumas forças que vêm da crosta, da camada rochosa do planeta, essa primeira camada, a camada superficial aqui, mais ou menos 100 km de profundidade. Então, aí, ó, o tectonismo vem da crosta, o terremoto vem da crosta, só o vulcanismo é que vem do magma, daquela camada chamada astenosfera, logo após a crosta. Então, as forças tectônicas são movimentos que ocorrem no interior da crosta e provocam deformações nas rochas. Então, você está vendo aí na tela a primeira força tectônica. Então, existem duas forças tectônicas. Quais são? Epirogênese e orogênese. A epirogênese é um movimento vertical. Então, essa força vertical vai pegar a estrutura geológica e vai quebrar. Você está vendo a imagem aí, ó. Uma parte da estrutura sobe, aí é chamada de rust, e uma parte dessa é chamada de graben. Então, essa parte que desceu aí, o graben, você percebe que formou uma depressão relativa, uma área entre duas áreas mais elevadas. Em algum lugar do mundo, alguma depressão formou-se assim. E também em algum lugar do mundo formou-se uma montanha, porque essa parte subiu. Então essa força aconteceu há milhões de anos e pegou a rocha, a estrutura geológica e quebrou, fraturou. Então a epirogênese dá origem às falhas. Beleza? Próximo aí. Próxima força. Aí você tem a orogênese. Professor Lázaro, o que seria a orogênese? É um movimento horizontal que vai jogar uma placa contra a outra e vai, nesse choque de duas placas, a placa mais densa, mais pesada, mergulha e é engolida pelo magma e a outra se dobra. Daí a orogênese dá origem ao dobramento. Ah, professor, então quer dizer que a Cordilheira dos Andes surgiram assim? Sim. A Cordilheira dos Andes, o Himalaia, os Alpes suíços, as grandes cadeias de montanha do planeta foram originadas a partir de uma força tectônica chamada orogenética. Se você traduzir essa palavra, oro quer dizer montanha, gênese quer dizer origem. Então, se no Enem vier algum texto e perguntando qual é a força que deu origem às grandes montanhas do planeta, foi a força orogenética, a orogênese. Então, ó, não esqueça, tá? Epirogênese é a força vertical, deu origem às falhas. Geralmente uma estrutura subiu, a outra desceu. E a orogênese é a força horizontal. Através dessa força, há 70 milhões de anos, 80 milhões de anos, as placas se chocaram e uma placa dessa soergueu e deu origem aos Andes, ao Himalaia, aos Alpes, que são chamados de dobramentos modernos. Moderno no sentido de ter surgido recentemente, a coisa de 70 milhões de anos, 60 milhões de anos. Beleza? Então essa é a primeira força interna do planeta. Você viu que é como idade é relativa, né? É porque essa questão de moderno, de ser recente, é na escala geológica. Claro. O planeta tem 4 bilhões e meio, então tudo que surgiu abaixo de 100 milhões de anos, eu diria que é algo recente. Claro, é importante então, dizer o Japão, isso porque por exemplo, né? O Japão, professor, é um bebezinho, geologicamente falando. O Japão tem 80 milhões de anos. O Brasil seria um ancião. O Brasil tem, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem uma serra que ela tem 3 bilhões e 100 milhões de anos. Aquela serra que é o nome da cidade, ali perto de Acari. Serra Caiada. Serra Caiada é uma das rochas mais antigas da América Latina. 3 bilhões e 100 milhões de anos. Então, o Japão não tem isso. O Japão, geologicamente, formou-se há 80, 100, 60 milhões de anos. Ou seja, algo recente numa escala de 4 bilhões e meio de anos. Só que Serra Caiada não é perto de Acari, não, viu? É por ali, né? No Seridó ali. Não, rapaz, é bem antes aqui. Bem antes, né? É, bem antes aqui, antes de chegar. Beleza, João tá me corrigindo aí. É porque eu viajo muito para aquele lado. É porque quando eu fui para Acari, passei por Serra Caiada. Não, tudo bem, passa, mas ele é bem antes. Dá o nome da cidade. Dá o nome da cidade. Beleza. Que bacana. Vamos lá. Não chega a ser Seridó. Não chega a ser Seridó. Ali é Agreste, eu acho. Agreste, por ali. Até Santa Cruz é Agreste. Pronto, ele é antes de Santa Cruz. Até. Então é Agreste. Então pronto. Agreste. Caminho do Seridó. Isso, Caminho do Seridó. Vamos lá. Aliás, belíssimo Caminho do Seridó. Alô, meu Seridó. Aquele abraço, um grande beijo lá. Eu queria dizer que Seridó, Currais Novas, no ano passado, foi o nosso maior aulão no estado, foi em Currais Novas. Espetacular, boa, né? O aulão que a gente fez lá em Currais Novas.
O Conexão Enem esteve lá, rapaz, brilhante mesmo, muito bacana. Muito obrigado pela resposta do Seridó. Tinha aluno de Lagoa Nova, tinha aluno de Acari, tinha aluno de São José do Seridó, tinha aluno de, claro, de Currais Novos, tinha aluno de Caicó. João, esse trabalho de vocês é algo espetacular. Você levar um conhecimento a milhares de alunos, né, que não têm acesso a uma muito coisa, bacana isso, não né? pode vir morar em Natal muitas vezes, não pode pagar aqui os estudos, e ter professores com grande experiência passando esse conteúdo via TV Assembleia. Isso mostra o trabalho social da Assembleia, isso é um papel importantíssimo, né, do poder público, de dos órgãos, um dos entes federativos, uma das instituições do poder aqui estadual. Então é um trabalho espetacular que a Assembleia presta à sociedade potiguar. E a gente passou aí para o interior também viajar, então foi muito bacana, sabe? Foi realmente E só lembrando aí para todo mundo que só existe um caminho para transformar a sociedade através da educação. Então, educação é tudo no planeta. Então, esse papel aqui da gente é um papel crucial. Que deixa a gente feliz, né, porque prepara os futuros médicos, engenheiros, enfermeiros, pedagogos, todo mundo. Todos passam por um professor. Por um professor, então, a educação. Por isso que a Assembleia, juntamente com você, a Escola da Assembleia, estão de parabéns, né? Por esse trabalho espetacular que vocês estão fazendo. Obrigado, meu amigo. Alô também para Cruzeta, que estava presente lá, a turma de Cruzeta. Foi muito bacana. Muito obrigado, Seridó. Vamos lá. Também estivemos em Angicos, em João Câmara. No Sertão. Vamos embora. Vulcanismo. Põe na tela para a gente falar um pouquinho sobre vulcanismo. Essa aí, pessoal, é uma das forças mais importantes da natureza. João, inclusive vou dar uma dica para vocês aí. Dica não, tá? Quem dá dica é quem trabalha com culinária. Eu dou conhecimento. Conhecimento e informação. Como então, ela? Repita para o aluno. Bota um close. Eu não vou dar dica para vocês. Quem dá dica é quem mexe com culinária. Dá um close aqui em Lázaro. Eu vou dar informação. Agora que você está na tela, olhando para aquelas lentes aí, para a dona galerinha Fernanda que vai ver você. Vamos lá, um close no professor Lázaro. Esse professor de 1,80 m, os olhos azuis. Pessoal, eu não vou dar dica. Dica é quem trabalha com culinária. Eu vou dar informação. A BBC de Londres tem um programa chamado Forças da Natureza. Depois vocês vão no YouTube e acessem esse programa. São 20 minutos, 22, sobre terremotos, vulcões. Então, o vulcanismo é uma das forças mais espetaculares do planeta. Mostra a tela aí, por favor. Olha só, você está vendo aí uma erupção vulcânica. E eu coloquei o conceito de vulcanismo. Eu peguei de um professor chamado Vitor Lenz, um geólogo famoso. Então, professor Lázaro, o que seria vulcanismo? Um conceito acadêmico aí mais científico. O vulcanismo é um processo que aborda todos os processos e eventos que permitam e provoquem a ascensão de material magmático do interior da Terra, né? À superfície. Em outras palavras, vamos traduzir para o nosso português tupiniquim, do dia a dia. O vulcanismo nada mais é do que a erupção vulcânica, a explosão do magma. Esse material que você está vendo aí incandescente, quando ele está lá dentro, no manto, ele é magma, uma massa pastosa, fluida, quente. Quando ele sobe, que é a erupção vulcânica, ele é lava, entendeu? Então a lava vulcânica é quando o vulcão explode e lá dentro é um material magmático. Então o vulcanismo é o processo de expulsão do magma. Então essa força belíssima é um dos agentes construtores do relevo. E você quer aproveitar e falar desse que entrou em erupção agora? Sim, né? Pode falar um pouquinho, porque está muito em cima, né? Essa força vulcânica, o vulcanismo, ela atua desde a origem da Terra. Então sempre houve e sempre haverá vulcões, entendeu? Inclusive agora surge um dos mais temerosos vulcões do mundo, que é o Krakatoa, tá? Então esse vulcão explodiu e geralmente quando um vulcão desse entra em erupção, ele pode trazer cinzas, gases que podem matar, fragmentos de rochas. Então realmente é uma força fenomenal e muito linda, só que dá muito medo quem mora principalmente próximo a áreas vulcânicas. Pode adiantar os lados aí que a gente vai dar uma continuação. Eu coloquei para vocês aí, pessoal, uma questão que aparece muito em prova, né? Do lado esquerdo você tem aí o ciclo do fogo do Pacífico. Essa área pega o oeste da América do Sul, aqui embaixo, à direita, tá vendo? Ali pega no Chile, Colômbia, aí sobe pela América Central, pega a Califórnia nos Estados Unidos. Lembrando que o Pacífico está aqui, pegando... toda essa área aqui. Essa área de cá, e o outro lado é o Atlântico. É o Atlântico. O Brasil não está nessa área. Não está no Pacífico, ele está no Atlântico. Então fica do outro lado. Então, Lázaro, o que seria esse ciclo do fogo do Pacífico, professor? Essa é a área que tem a maior quantidade de vulcões ativos do mundo. Então, calcula-se que hoje tem de 500 a 600 vulcões em atividades. 90% desses vulcões estão nessa área aí. Então, essa área pega as Filipinas, pega Japão, pega as Coreias, pega a Indonésia também, ó, acima da Austrália, aquele mapazinho amarelinho ali do lado esquerdo é a Austrália.
A Austrália é uma área de estabilidade tectônica, uma área antiga, uma área que não tem vulcão praticamente. Mas você vê que a linha vermelhazinha vem lá, o desenho, e passa para Nova Zelândia. Então toda essa área é chamada de ciclo do fogo do Pacífico. Por quê? Porque a qualquer momento pode haver erupção vulcânica. Então é uma área de grande atividade vulcânica. Então você percebe aí do lado direito, eu coloquei um mapa de placas tectônicas. Professor Lázaro, explica assim bem devagar. O que seriam essas placas tectônicas? São blocos de rochas. São mais de 12 blocos de rochas. Às vezes blocos imensos, às vezes um bloco menor. Então você olhando aí o mapa das placas, você percebe que a atividade vulcânica, João, ela não acontece aleatoriamente. Nem todo lugar do planeta vai ter vulcão. Já há uma área predestinada a ter vulcão. Quais são as áreas? As áreas de limite de placas. Então, geralmente, as áreas que têm choque de placas ou afastamento de placas são áreas que permitem a ascensão do magma. Por isso que esse ciclo do fogo do Pacífico coincide com o limite da placa do Pacífico, com a placa norte-americana, com a placa de Nazca, entendeu? Então, são nos limites das placas, nas bordas das placas, ou seja, entre uma placa e outra, que vai aparecer a maior atividade vulcânica. Então é pouco provável, possa ser que aconteça, mas não é comum, por exemplo, um vulcão entrar em erupção no meio da Rússia, no centro da África. Sim. Pode acontecer? Pode, porque aí acontece no planeta o que nós chamamos de hotspot, em inglês quer dizer ponto quente. Em algum lugar do planeta o magma consegue sair, certo? Mas isso não é comum. O mais comum é a atividade vulcânica acontecer em área de limite de placas. Por isso que a maioria dos vulcões do mundo entra em erupção, essa maioria, nas áreas onde as placas se chocam ou se afastam. Então, lembrando a vocês, questão de prova, muito cobrada. O Brasil está no centro de uma placa, olha aí, ó, placa sul-americana. Então, se nós estamos no centro de uma placa, estamos numa área de grande estabilidade. Não estamos livres dos agentes internos, mas estamos numa área de grande estabilidade pelo fato de estarmos no centro de uma placa tectônica. Beleza? Bacana. Lázaro, e deixa eu perguntar um pouquinho aqui, esses abalos sísmicos que nós sentimos aqui no Rio Grande do Norte, João Câmara sempre foi conhecida, né? É um dos maiores epicentros do Rio Grande do Norte. Inclusive, do Brasil. Eu me lembro quando eu era menino, adolescente, lá em São José do Pibu. Faz 65 anos. Faz isso tudo não. Eu era adolescente lá em São José do Pibu, rapaz, e acompanhava muito futebol. Tinha um goleiro que era de João Câmara, chamado Marcelo Terremoto. Ele era goleiro, foi do ABC, depois passou a jogar futebol amador e foi jogar em São José do Pibu. Eu me lembro disso, era Marcelo Terremoto, porque ele veio de João Câmara. João Câmara. Né? Como é que se explica isso, João Câmara ser tão privilegiado? Estão aqui pertinho de Natal, né? A minha resposta vai ser completa aí, perfeita, mostrando a imagem aí logo a seguir, porque essa sua pergunta ela é muito importante para o aluno entender por que João Câmara é um dos maiores epicentros de terremotos do país. Esse slide ou outro? Não, esse aí é só para mostrar que no Brasil já tivemos vulcanismo. Sim. Então o Pico Cabugi é um cone vulcânico. Olha que coisa linda, gente. Você vai ali para Mossoró, passando ali em Laje Angicos, você tem um Pico Cabugi. Que eu não entendo aquilo. Ele é em Lages, mas foi registrado como se fosse há uma certa confusão ali, né? Você que professor de geografia, né? Tá claro para todo mundo que ele é em Lages, né? Há uma certa confusão. Às vezes tem uma fonte jornalística que diz que é Lages. Parece que puxaram o Pico para Angicos aí, parece que forçaram, viu? Então o Pico Cabugi é um cone vulcânico. Lembrando que ele não entrou em erupção. Certo. Isso quer dizer que há 9 milhões de anos é como se aí uma força interna, que é o vulcanismo, fosse sair aí o magma e, por motivo ou outro, perdeu força, e formou esse pico de 590 metros de altitude. É um dos quarto, maior do Rio Grande do Norte, né? Não. É um do quinto, sexto maior do Rio Grande do Norte. É? A maior serra do Rio Grande do Norte é a Serra de São José, ali na Tromba do Elefante, entre Tenente Ananias, ali perto de... É pouco conhecida, porque talvez o acesso seja... Não seja tão comum como o Pico Cabugi, é mais visto. Quinto ou sexto, talvez, maior do estado. Ok. Então essa imagem que eu coloquei do Pico Cabugi é só para mostrar a vocês o seguinte, galera. O vulcanismo ativo não tem mais no Brasil, tá? Já houve no passado. Há 250 milhões de anos, o Rio de Janeiro ali era um ninho de vulcões. O sul do Brasil houve ali o maior derrame de lavas vulcânicas da história geológica do planeta, ali onde está o Paraná. Mas não correu nem risco dos nossos avós. Isso aí foi lá no passado muito distante. Então hoje, lembrando, não existe vulcanismo ativo no Brasil, mas já existiu no passado, beleza? Então, respondendo a sua pergunta, João, vamos agora para o terceiro, pode colocar a imagem aí. Pode colocar a imagem. A terceira força interna, os famosos abalos sísmicos, ou terremotos, ou sismos. Professor Lázaro, o que são terremotos, abalos sísmicos?
Aí eu já estou pensando, conceito aí, antes de você falar, eu já estou pensando em outra coisa, viu? Tranquilo. Já estou pensando na tsunami. Então, olha viu? só, tsunami, eu não coloquei tsunami Não, mas ainda eu quero que você fale. Tá certo. Vamos lá. Os abalos sísmicos, pessoal, nada mais são, ou são vibrações que se originam nas profundezas da crosta. Então lembre-se disso, ó, das 3 forças endógenas, tem Crosta. 2 que vêm da crosta, da litosfera. E só o vulcanismo vem lá do manto, da astenosfera, uma camada logo após a crosta, a uns 100 e tantos quilômetros de profundidade. Então, o que é um abalo sísmico, João? Nada mais é do que uma liberação de energia acumulada. Então, são vibrações, isso vai dar através de onda sísmica, a física explica isso. Essas ondas, elas se espalham na horizontal, né? Elas vibram e aí provoca, essa liberação de energia provoca um tremor aqui no planeta. O ponto que se origina o terremoto, né, o tremor lá embaixo, é chamado de hipocentro. E o ponto que esse tremor se manifesta aqui na superfície é chamado de epicentro. Então você levantou a questão de João Câmara. João Câmara é um dos mais importantes epicentros de tremores no Brasil. Essa imagem que você está vendo aí, pessoal, é um terremoto que aconteceu véspera das Olimpíadas de 2008 na China. Olha só o que ele fez nessa rodovia. Olha aquele carro ali. Quase o carro ia. Diga aí. Então é uma coisa assim de segundos, é uma força espetacular, rápida, altamente destruidora. Então os terremotos são forças realmente que trazem muitos prejuízos à humanidade. Então vamos lá, aí passa adiante para a gente explicar a sua pergunta aí. Uma pergunta bem interessante. Então você está vendo aí um terremoto que aconteceu em 2010, um dos maiores recentes. Ele destruiu 90% de Porto Príncipe, a capital do Haiti. Então esse terremoto, João, ele foi de magnitude 7,9. Então para medir terremoto tem 2 escalas. A escala de magnitude é uma escala logarítmica, ela é medida por um aparelho chamado sismógrafo. Por isso que o repórter, o jornal, diz assim, ó, terremoto no Haiti foi de 8 graus de magnitude. Por quê? Porque é medida por um aparelho. Então na hora que a terra treme, o aparelho já dá essa liberação de energia. A magnitude é a liberação de energia. Então um terremoto de 7,9, 8, 9 é muito grande, porque a escala vai de 0 a 9. É quase o máximo. Muito. Então esse terremoto aí, ele foi de grande magnitude e ele foi também de grande intensidade. O que é a intensidade, professor? É medida pela escala de Mercalli, um italiano que fez uma escala. Ela é uma escala relativa porque depende do olhar do sismógrafo, do sismólogo, o cara que estuda terremoto. Então eu, como sismólogo, chegando aí em Porto Príncipe, olhando essa imagem, a cidade toda destruída, então eu vou dizer que essa escala foi 12. A escala de intensidade, ela vai de 0 a 12, ela tem a ver com o nível de destruição que o terremoto provoca. Então, às vezes, por exemplo, um terremoto no deserto, ele pode ser de 9 graus. Mas não a intensidade vai ser mínima, sim, entendi. porque não destrói quase nada. Certo. Já um terremoto em São Paulo, se houvesse uma magnitude 6, a intensidade seria absurda, né? Grande. Entendeu? Entendi. Então, agora vou responder a sua pergunta com imagem. Mostra aí, por favor. Tem mais uma imagem aqui para você responder. Olha só, pessoal, qual é a principal causa? Galera, se você estiver numa rave, 2.000 jovens, numa granja... Não pode agora, e só o DJ depois, perguntar só para depois você da quarentena. Galera, olha só, perguntar assim, qual é a principal causa de tremores no Brasil? Tá aí, ó, falhas geológicas. Então, João Câmara é uma falha geológica chamada Falha de Samambaia. Outra cidade, João, outro município também que é muito epicentro de terremoto, é Poço Branco, porque lá tem uma falha de Poço Branco. Terra de meu pai. Professor Lázaro, o que são essas falhas? São aberturas na crosta, certo? Uma fenda. Lá embaixo as rochas se acomodam, batem uma na outra, se choca e libera energia. Aí a terra treme. Como são um choque de rochas, a liberação de energia é pequena. Por isso que os terremotos no Brasil, os tremores, são de baixa magnitude. Esse de João Câmara aí, de 86, ele foi 5,1. Já é uma magnitude razoável no Brasil. Então, esse terremoto foi um dos maiores da história do Brasil. Então, ó, João Câmara e Poço Branco são dois municípios. Em que ano ali? 86. Eu estava certo. Na minha adolescência... Governo Sarney. Na minha adolescência, 89, o Marcelo Terremoto era chamado de Terremoto, 89, 90, por conta desse tremor, que ele era de Inclusive, João Câmara. então, um professor da UNB lançou um livro sobre esse terremoto de João Câmara. Então, João Câmara já teve... Dos anos 80 para cá, nesses últimos 30, 40 anos, mais de 20.000 tremores. Não sei onde anda o ex-goleiro Marcelo Terremoto, mas se nos acompanhar, uns familiares dele, alguém que estiver vendo o programa, aquele abraço para a família do grande goleiro, que foi o goleiro Marcelo Terremoto. Lázaro, nós vamos fazer o intervalo, né? Rapaz, estava tão boa. Mas vai continuar. Daqui a pouco, um intervalozinho, e daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Enem, Geografia com o professor Lázaro Bezerra.
importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Se você vai votar nas eleições municipais de 2020, é bom se ligar no prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. A data limite é dia 6 de maio. Isso inclui tirar seu título de eleitor, fazer a transferência de domicílio eleitoral e alterar os dados cadastrais. Não deixe para a última hora, evite filas. Seu voto tem poder. Estamos de volta com o programa Conexão Enem, aqui pela TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Neste período de quarentena, a TV Assembleia, um projeto Conexão Enem, né, por meio da Escola da Assembleia, se uniu ao, lógico, cursos aliados, e nós estamos tendo aulas que são gravadas e nós estamos colocando na grade da TV Assembleia para você, em todo o Rio Grande do Norte, poder acompanhar, você que vai se preparar para o Enem, né? E também estamos disponibilizando essas aulas nas nossas plataformas, nas redes sociais. O YouTube também, essas aulas estarão lá. Aulas especiais nesse período de quarentena para que você, em casa, possa estudar e possa acompanhar e se preparar melhor para o Enem. E está comigo hoje, fazendo um grande programa, trazendo um assunto muito bacana, um assunto que eu particularmente gosto muito, quando fui estudante era um dos meus assuntos preferidos, o professor Lázaro Bezerra, é o pai do João Felipe... Letícia e Luísa. Letícia e Luísa, lá o trio é pesado, o trio parada dura, né? Tudo sob as ordens de Dona Fernanda, a mulher que manda no homem aqui. Então vamos lá. Lázaro, vamos continuar falando agora. Lá em casa a última palavra é minha. Sempre. Sim, senhora. Isso aí a gente já sabia, viu? Já sabia. Lázaro, vamos lá. Vamos continuar? O assunto estava bacana, no ritmo bacana. Vamos agora para agentes externos. Vimos os internos, agora os externos. Agora lembre-se, não se esqueça de citar quero falar da tsunami, viu? Quero que você fale um pouquinho do tsunami. Que é um terremoto no mar, é? Não, a tsunami é uma onda gigante, né? É uma onda, mas ela é provocada por quê? Já que você perguntou, vamos então logo entrar com a tsunami. Eu faço falando como se o aluno tivesse aqui perguntando. Eu não coloquei no slide, porque o bom é ver imagem. Claro. Mas aí, como você perguntou, é o seguinte. Existem basicamente 3 causas para acontecer estes tsunamis. Certo. Queda de um meteoro no oceano, isso é raro acontecer hoje. Vamos abrir a câmera, pessoal. Vulcanismo, uma erupção vulcânica no mar, pode gerar uma onda gigante. E a mais comum de todas é o terremoto no mar, que é o maremoto. Certo. Então, se as placas tectônicas se chocam lá no fundo do oceano, já que o piso oceânico, a assoalho oceânico é formado por placas, essas placas se chocam, uma placa, ao chocar, uma parte sobe, soergue toda aquela quantidade de água e provoca uma onda gigante, que é a tsunami. Então, tsunami é onda de porto, né? Uma origem japonesa. Certo. Então, as grandes ondas gigantes se originam geralmente dos terremotos, a dos maremotos. pergunta que não quer calar. No Brasil, nós estamos sujeitos a um tsunami? Não, pelo menos nesses 500 e tantos anos de história, nunca houve. A gente está numa área de grande estabilidade tectônica. Os tsunamis são muito comuns no Pacífico. Tá, turma do Pacífico, Japão. no Índico, Aqui a gente tem pequenos abalos sísmicos, certo. Entendeu? Porque nós não estamos numa área de limite de placas tectônicas. Bacana. Agora sim, pode continuar, porque então, vamos dúvida lá. é dúvida, tem que tirar com o professor. Com certeza. Né? Vamos lá, põe na tela, pessoal. Pessoal, eu coloquei aí, olha só, uma questão da Fundação Getúlio Vargas 2018. E você sabe que a área de humanas é ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, suas várias linguagens. Uma das linguagens é o mapa, tá vendo aí, ó? Isso. Mapa aparece muito na prova. Prova de geografia E sem aluno, mapa... Lázaro, o aluno tem uma dificuldade grande de Muito ler imagens, de ler ler imagens, de mapa. ler mapas. Por Rapaz, isso, impressionante, João, às é vezes até a fundamental... charge. Justamente, é fundamental ter questões com mapa. Isso, e casar essas disciplinas, né? O entendimento. Cartografia com a geografia. Isso. Para ele visualizar e ter noção de orientação, de localização. Então você está vendo aí, ó, essa parte vermelha
são áreas de limites de placas, tá certo? E, coincidentemente, são áreas das grandes cadeias montanhosas do planeta, né? Do lado esquerdo aqui, você está vendo aqui os Andes na América do Sul, subindo ali, ó, lá na América Central, lá nos Estados Unidos, né? Isso. Entendeu? As grandes montanhas rochosas e tal. Ali o vermelhão ali no norte da África, sul da Europa, ali pega o sul da Europa, pega a França, a Itália, os Alpes suíços, né? As grandes cadeias de montanha, norte dali a Grécia, aí desce ali para a Índia, Paquistão, toda aquela área de montanha, o Himalaia ali, pegando ali o Tibete, né? Pegando o Butão e a China. Então são as grandes cadeias montanhosas. Então olha só que questão legal apareceu na Fundação Getúlio Vargas. Pautado na linguagem cartográfica e em aspectos naturais do planeta, o mapa reúne informações acerca de... A letra A diz assim, da escassez hídrica, com predomínio nas parcelas meridionais das terras emersas. Não, porque, por exemplo, os Estados Unidos é uma área de... Agora, a América do Sul é uma área de grande riqueza hídrica. Então não teria escassez hídrica, vamos dizer assim. Se eu sou aluno, né? Estou fazendo essa prova, essa questão, eu me centro, eu faço umas leituras da questão, certo? A questão em si, eu grifo palavras, sim, certo? Eu já grifaria ele cartográfica. Né? Linguagem cartográfica, mapa, não é isso? Mapas, lembra de mapas e tal. Então você já vai para aí, linguagem cartográfica. Pode botar na questão aí, pessoal, para a gente ver, por favor, novamente. Ó, então o mapa, pautado linguagem cartográfica. Ou seja, pautado no mapa da... Isso, né? E aspectos naturais do planeta. Ou seja, o aluno teria que ter conhecimento de onde é que tem muita água no planeta, onde tem pouca água e tal. Exatamente. Isso é importante para ele. Isso. Sim. Ele, com esse conhecimento de mundo dele, né? Ele vai grifando essas informações. João, se a letra A fosse correta, essa escassez hídrica é muito comum no norte da África, não aparece ali, pois de vermelho, né? Na Ásia... A gente não vê essa escassez aqui na América do Sul, né? Justamente, a América do Sul é uma das mais ricas em água que está contemplada aí, então é uma questão que ele já mata... De cara já elimina a letra A. Letra B, do impacto antrópico. Antropo, ser humano, homem. Isso. Com ocupações urbanas concentradas nas bordas continentais. Não, porque, pra você ter ideia, por exemplo, Nova York está no leste dos Estados Unidos. Então, é uma grande metrópole. Tóquio é uma grande metrópole. Então, ali está destacando áreas de montanhas e não de grande população, impacto decorrente da ação humana. Então, a letra B você já elimina, entendeu? Certo. Letra C, do desmatamento com maior ocorrência em áreas próximas à faixa equatorial. Não necessariamente. Há desmatamento, por exemplo, nas áreas temperadas. As florestas europeias quase todas foram destruídas. Então essa área não está mostrando desmatamento com ênfase na área equatorial, até porque lá no norte da África, lá no sul da Europa, já pega a região temperada, entendeu? Então a letra C também você elimina. A letra D, do perigo sísmico, que é a resposta, tremor, né? Com maior susceptibilidade em áreas de limite de placa. Sim, né? Que é a resposta. Porque aquela área vermelha ali, meio alaranjada, ali que tá... é a área de limite de placa, né? Se é limite de placa, as placas se chocam. Agora isso, e provocam os grandes lembrando terremotos. que o mapa não traz nome de lugar nenhum. Não, o aluno tem que ter noção a leitura do aluno, que ele tem que ter feito, conhecimento do mundo, conhecimento onde é que ele já tá, de, isso, onde é que ele anterior, tá. uma base da geofísica do planeta. Claro, porque a prova é uma questão, é um conjunto de conhecimento adquirido pelo aluno, que ele tem de ter, que ele tem que trazer com ele. Né? Então ele não acha que ele vai ler só ali a prova e vai estar todas as informações aqui. Por isso que em geografia o aluno fala, não, a questão foi fácil. Nada disso, não existe. Existe a questão fácil, mas você tem que ter um conjunto de conhecimento, né? Saber que ali naquele que está mais marcado, para você ter a competência de resolver a questão. Onde está mais forte ali aquela marcação é onde acontecem os Se você não estudar esse tremores. assunto profundamente, você não vai acertar a questão, vai ficar perdido na prova. Por isso que é fundamental são fundamentais essas aulas, o aluno fazer exercício, pegar livros didáticos, estudar, entendeu? Muito bom. Beleza? Vamos lá então. Vamos seguir, né? Tem mais um ponto, vamos lá para a próxima. Aí, agentes externos. Galera, olha só. Estudamos os agentes internos, endógenos. Só lembrando, os endógenos são agentes que constroem o relevo, né? Principalmente vulcanismo e tectonismo. Constrói as montanhas, as serras, as depressões, ou construíram esse relevo. Os agentes externos são os exógenos, eles modelam o relevo, eles atuam aqui sobre a superfície. Então eu coloquei ali, ó, atuam na superfície terrestre e alteram a forma da litosfera, ou seja, eles modelam o relevo. Então você está vendo ali uma imagem de uma rocha no deserto boliviano, do lado direito. Então quando você viu uma rocha modelada, desenhada, ela foi desenhada geralmente por um agente externo. E possivelmente é o vento. O vento é um dos mais importantes agentes externos. Então eu coloquei para vocês aí, ó, intemperismo, ventos, mar, geleiras e águas correntes. Então eu vou começar pelo intemperismo. Pode colocar a tela aí, por favor.
Professor Lázaro, se eu fosse explicar para o meu tio na minha fazenda, uma explicação bem empírica, experimental, o que seria o intemperismo? Seria a quebra, a desagregação, a decomposição da rocha. Então, ó, de maneira mais acadêmica, num conceito mais elaborado, o intemperismo é o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que provocam a alteração e a decomposição das rochas. Então, professor João, as rochas elas podem se quebrar, se decompor através de 3 agentes intempéricos. Então, a gente tem o físico. O que é o físico? É a ação do calor. O calor, de tanto ele agir sobre a rocha dilata. Então, à noite, esfriou, a rocha contrai. No outro dia, fez sol lá em Angixos, a rocha dilata. À noite, contraiu. Depois de milhões de anos, a rocha dilatando e contraindo, ela se quebra. O nome desse processo chama-se... o nome desse processo é intemperismo físico, mas tem outra denominação, que agora me fugiu, mas eu vou lembrar. Então, de tanto o calor agir sobre a rocha, ela se quebra. Então, no sertão nordestino, é comum a rocha ter essa situação, ser quebrada pela força do calor, que ali, é o intemperismo. Ali por perto, Lages, Angicos, né? Caiçara. Em todo o sertão do Nordeste, o intemperismo físico é muito marcante. Essa quebra... Pau dos Ferros. É chamada de diastrofismo. A rocha vai se quebrando e tal. Beleza? Diastrofismo, você achou o nome aí. O temperismo químico é aquela imagem de cima, a rocha está cheia de fendas, né? No popular de buraquinhos. Então a água da chuva age sobre a rocha. De tanto a água bater sobre a rocha, ela vai abrir uma fenda e vai entrar na rocha e vão ocorrer reações químicas dentro da rocha. E a rocha vai se decompor. Então quando a rocha se decompõe pela ação das águas, das chuvas principalmente, é o intemperismo químico. Isso é muito comum no Brasil, na Amazônia. Por que na Amazônia, professor? Porque a Amazônia é a região que mais chove no Brasil. Então, historicamente, ao longo do tempo, as chuvas ajudaram a decompor as rochas na Amazônia ao longo de milhões de anos. Então, o intemperismo físico é muito marcante, predominante no sertão do Nordeste, o químico na Amazônia. No lado direito, você está vendo uma imagem que é a raiz de uma planta quebrando a rocha. Então, isso é o intemperismo biológico, ou seja, animais, seres vivos, de modo geral, raiz de planta, minhocas, ao longo de milhares de anos e milhões de anos, vão ajudando também a desagregar a rocha. Então, a rocha, ela sofre a ação do calor, isso aqui no Brasil. O químico, chuvas, porque o intemperismo químico pode ser provocado também pelo gelo. Não é o caso do Brasil, pelas geleiras. Então, isso acontece no Canadá, por exemplo. Mas o Brasil é calor, intemperismo físico. Água, principalmente de chuva, químico. E os seres vivos, intemperismo biológico. Ou seja, o intemperismo nada mais é do que a quebra, a decomposição, a desagregação da rocha. Essa rocha desagregada vai dar origem aos solos. Então, quando alguém perguntar a você assim, ó, de onde vem a maioria dos solos da camada superficial da Terra, vem do intemperismo das rochas. Ou seja, os solos vêm das rochas, em sua maioria. Ok. Beleza? Beleza. Próximo agente externo, né, os ventos. Aquilo que você estava falando naquela primeira pergunta, começo. Olha só. Os ventos, repetindo aquela explicação que eu dei lá no início da aula, ele provocam erosão, o desgaste, tá vendo? Ó? Sim. O desgaste provocado pelo vento é muito comum em áreas desérticas, em áreas de clima semiárido, áreas que ventam muito. Então você está vendo ali o deserto boliviano. Olha que essa rocha como é linda aí, ó. Essa modelagem, essa rocha esculturada, essa ação aí foi provocada pelo vento. Então, quando você viu uma rocha dessa, na Bolívia, geralmente é uma rocha sedimentar, que ela é mais fácil de ser desgastada, de ser erodida. Então as rochas sedimentares elas são muito modeladas pelo vento. Então o vento é um agente de erosão. Ao mesmo tempo que ele destrói o relevo, também ele provoca a acumulação. É o caso da duna. Professor Lázaro, de onde veio aquelas dunas de extremóis? De onde vieram aquelas dunas de extremóis, de Genipabu? Aquelas dunas vêm da origem da ação do vento, né? O vento vai acumulando areia, tem aquele acesso a Pitangui que tem hora que não tá. Justamente, e aí, inclusive ali, né? Tem dunas móveis. Isso. Elas podem se locomover devido à ação do vento. Então o vento é um importante agente externo do relevo, tá certo? Essa rocha lindíssima do lado direito, João, é no Paraná, em Vila Velha. Você vê que a rocha tem um formato de uma taça de futebol, aquela taça Júlio Rimet. Então esse desenho foi feito pelo vento. No Paraná? É no Paraná, Vila Velha. Engraçado, eu pensei que rochas eram mais em regiões mais quentes. Não, existe rocha em todos os lugares do planeta, em todos os lugares. Interessante. Mares, vamos falar dos mares? Mares, pode passar aí.
Galera, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Ali é Tabatinga. Tabatinga. Olha aí. O Brasil tem milhares de quilômetros de oceano, certo? Então, como nós somos banhados por oceanos, uma boa parte do Brasil, então esse agente ele é muito cobrado em prova. Por quê? Porque é uma coisa do nosso cotidiano. Eu vou passar aqui uma informação para vocês. Muito isso, né, Lázaro? Vou passar a informação aqui da hora. Essa informação vale R$1 milhão, mas vou passar para vocês gratuitamente. Professor Lázaro, o que é que mais vem na prova do Enem? Em geografia, vem aqueles conteúdos do nosso cotidiano. Então, mar é uma coisa do nosso cotidiano, né? O Nordeste, o Sudeste, o Sul, todo mundo tem contato com o mar. Então, professor Lázaro, o que é que o mar faz no relevo? Assim como os ventos, pessoal, o mar age de duas maneiras. Age destruindo o relevo. Professor Lázaro, explique assim bem devagar qual é o tipo de relevo que sofre a abrasão marinha, a erosão do mar. Você está vendo aí uma falésia em Tabatinga, né? Você está vendo aquela torre lá de celular. E aí você está vindo lá no sentido de lá para cá, de Natal para Barreta, né? Para Camurupim, você passa por aí. Então aí é uma falésia, um relevo brusco, íngreme, e que o mar, né? Lembrando que o mar passa 6 horas de maré cheia, 6 horas de maré baixa. Então, durante 24 horas, são 12 horas a onda do mar batendo solapando a falésia. O que é que acontece? De tanto o mar bater na falésia, vai destruindo. Só que esse processo é muito lento. Lembrando que as forças externas trabalham, o resultado dela é um processo muito lento. Se você parar aí, lento você para não o tempo vai da ver. gente. Da né? gente, é. Então, o que vai acontecer? O mar vai destruir essa falésia aos poucos, depois de milhares ou milhões de anos, essa falésia vai desaparecer. Então, o mar provoca a erosão. Como é o nome da erosão marinha, professor? A abrasão. E o mar provoca a acumulação. Então, no lado direito, você está vendo um cordão de areia chamado de restinga. Professor, que coisa linda. Olha essa foto aí, bacana. Quer dizer que o mar fez isso? Sim, a onda do mar, lembrando que o mar traz muitos sedimentos. Então, o mar é um agente de erosão, desgaste do relevo, ao mesmo tempo que é um agente de acumulação. Então, quando a onda está quebrando na beira da praia, na margem ali, está trazendo areia. E aí forma-se esse cordão. Quando existe um cordão, algo bem comprido, formado pela ação do mar, dizemos que isso é uma restinga, isso é um processo de acumulação marinha. Onde é essa Beleza, foto? João? Rapaz, essa foto, quando eu procurei no Google, não tinha dizendo de onde era. Mas no Brasil tem também restinga, não desse tamanho. Tem uma restinga de Albardão, no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos. Mas não é semelhante a essa. Essa é muito grande, bonita, mas essa não é no Brasil. Certo. Não é no Brasil. Beleza. Vamos falar de águas correntes. Águas correntes, vamos lá. Galera, eu tenho outra informação importante. Então, se alguém dá um perguntar close pra aí, você, produção. Dá um close nesse Dá um close rapaz aí, dos dá um olhos close aí. azuis de 1,80 m. Aí, para que Dona Fernanda possa ver aí. Olha ó. só, meu amigo. É. Eu tô achando parecido com Caiwan Raymond. Tá idêntico, meu amigo. Olha só, galerinha, eu tenho uma informação aqui. Caiwan Raymond está lá na quitanda do prof, assim, à tarde, nos seus horários de folga, né? Tá lá na quitanda do prof. Quitanda do prof, deixa pra lá, vamos lá. Galera, uma informação aqui super importante. Qual é o principal agente externo do relevo brasileiro? Águas correntes. Por quê, professor? Porque o Brasil é um país tropical. Um país que chove muito, um país que está 92% entre os trópicos. Logo, nós somos uma área de convergência de chuvas, de ventos alísios, banhado pelo oceano, né? Porque 70% da chuva do mundo vem do mar, do oceano. Então o Brasil, lembre-se, é um país chuvoso, com exceção do sertão semiárido nordestino. Logo, esse agente é importantíssimo na modelação do relevo brasileiro. Inclusive, João, eu coloquei uma foto tirada lá, ó, o fotógrafo lá, ó. Foto Lázaro Bezerra. Olha aí, ó. Essa foto foi de uma aula de pós-graduação que eu fiz na UFRN sobre gestão ambiental urbana e visitamos um problema ambiental em Nova Parnamirim, ali perto do Boulevard. Sim. Esse problema já foi resolvido, tá? Na época, a governadora era Vilma de Faria e o prefeito de Parnamirim era Guinelo. Então, esse tornou-se um problema gravíssimo em Parnamirim, que chama-se ravina. A ravina é uma das consequências da ação das águas das chuvas. O que seria uma ravina, professor Lázaro? Uma erosão grave, que no popular o pessoal chama de cratera, de buraco. Lembrando que na prova do Enem, a linguagem tem que ser acadêmica, né? Isso. E você vai escrever também sobre Próximo qualquer... da científica. É, né? então você não pode chamar de
cratera. É ravina. Ravina. O que é ravina, professor? É um rasgão no solo. Você está vendo aí que é um rasgão, ou seja, uma abertura enorme provocada pelas águas correntes e que vai erodindo, vai desgastando. Isso é um problema seríssimo, porque essa erosão pode se alastrar tanto e engolir casas, terrenos. Então, ela é muito comum em áreas tropicais, áreas que chove muito. Então, existe a ravina, existe a vossoroca. São dois fenômenos resultantes da ação das águas correntes. Professor Lázaro, qual é a diferença de ravina para vossoroca? A vossoroca e a ravina têm a mesma fisionomia, a mesma feição. Só que a vossoroca também é uma erosão grave, só que atinge o lençol freático. Nesse caso aí, em Nova Parnamirim, a erosão não chegou a atingir o lençol subterrâneo. Logo ficou no nível de ravina. Então aconteceu aí um ravinamento, uma erosão gravíssima, entendeu? Que eu visitei aí em loco, né, para tirar esta foto, para mostrar para vocês. Então eu coloquei aí na tela para vocês aí no slide, olha só. Dos agentes naturais são os de maior atuação nas transformações da crosta terrestre, as águas correntes, principalmente em se tratando de Brasil. Então as águas correntes provocam enxurradas, aquela torrente de água, né, que na cidade leva os carros, aquela coisa toda, provoca um processo de ravinamento e provoca um processo de vossorocamento. Então ravina e vossoroca são duas erosões gravíssimas. Entendeu? Crateras enormes que se abrem nos solos. Né? Logicamente, isso tem a ver aí, né, esse problema que houve em Nova Parnamirim, a área não era coberta de vegetação, Isso é do tempo que eu morava não era lá. calçada, isso foi lá em 2007. Eu morava. 2007, tá vendo? A foto lá de 2007, 2008. Então esse problema aí, professor, foram gastos 15 milhões de reais para resolver essa bronca aí. Porque estava chegando próximo daquele condomínio Mahatma Gandhi. Então as casas do condomínio não tinham valor nenhum na época, porque essa erosão estava chegando já próximo. E se não fosse resolvida essa bronca, essa erosão, com certeza o condomínio ia desaparecer. Então, as águas correntes é um dos mais importantes agentes da natureza. A água de chuva, principalmente. Beleza? E aí, professor, eu coloquei uma questão aí. Olha, assim, outras imagens aí. Outras Ó, tudo imagens. fotos do professor Lázaro, viu, galera? Olha o tamanho dessa ravina. Parece uma imagem de um deserto. Houve uma chuva, que o povo chama de cheia, né? Cheia. Houve uma cheia no Rio Grande do Norte, Lázaro, e aí eu não tinha nascido ainda, mas você já um pouquinho, que você é um pouquinho mais velho que eu. 74? Foi em 74, né? Eu nasci no Tinha fim 9 anos. Eu nasci no fim de 75. E saiu destruindo ali, o rio Trairi, ele chega a São José do Mipibu, O atravessa. Rio Açu, Traíra, todos os rios. Corta São José do Mipibu. São José do Mipibu tem o rio Trairi e o rio Araraí, né? E eu sempre ouvi contar essa história, né? Que esses rios, eles cortam a BR-101. Conclusão, não passava carro de Recife, por exemplo, João Pessoa para Natal. Não chegava, parava em São José do Mipibu, porque não tinha. Enquanto não construíram um acesso, foi muito tempo por conta dessa cheia que houve forte em 74 aqui no Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte. Você tem dados sobre isso? Você Eu fala sobre isso? eu tinha 9 anos, mas eu me lembro. A minha cidade ficou toda E submersa. depois, né? certamente, você deve ter estudado, né, um pouco sobre isso, né? Carnaubais ficou debaixo d'água, a minha grande cidade, Olha Carnaubais, aí. vizinho Açu. Nossa, olha aí. Um abraço para o Vale do Açu. Mas aí a cidade tem que dizer que é vizinha Açu, para eu saber onde é, rapaz. Não, é uma Carnaubais grande cidade. é mais Então importante do diga. que Açu, é Então diga brincadeira, Carnaubais. Carnaubais. Um abraço pro pessoal de Carnaubais. Dos grandes Carnaubais. De Açu também, né? Açu, todo vale, Todo né? vale ali, aquela Alto região. Rodrigues, né? Panguaçu. E claro, São José do Mipibu, a maior potência do Rio Grande do Norte. Maria. Duas Ali é metrópoles, São José e Carnaubais. São José é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Norte. Rio Grande do né? Norte, Mais verdade. antigas. Que é São José do Mipibu, e tem gente que insiste em chamar de São José de Mipibu. É do tem Mipibu. São José do Seridó, São José dos Campos, todo canto é São José do... alguma coisa. Aí não quero chamar São José, não é de Mipibu, atenção, é São José do Mipibu. E não tem acento no U, tá bom? São José em homenagem ao Dom José. Palavras de origem indígena não se acentuam. E a questão... não, mas não é isso não. Regra não é essa não confunda não. A regra é porque antes de o U e o I, no finais de uma palavra, ele só tem acento se antes vier uma vogal. Então você tem lá, Caju não tem acento, Pitu não tem acento, Mipibu não tem acento, mas Itaú, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, Itaú tem acento. Por quê? Maracajaú tem acento. Porque antes do U vem uma vogal. Uma vogal. Depois, se vier uma vogal antes do U final, o ou I ele tem acento. Falou aí a autoridade máxima. Olha aí. Não, então assim, São José do Mipibu em homenagem a Dom José, rei de Portugal, e Mipibu aos índios Mapebus, que lá habitavam quando os
portugueses chegaram, né? Muito legal, não Conexão sabia. Enem também é história, cultura, né? Apesar de ter o livro Toponímias Potiguar de Camargo Cascudo, mas não lembro dessa passagem olha aí, sobre tá o vendo? Zé. Coisa boa. Então vamos ver a questão. Temos uma questão Vamos ou lá, duas? passa aí. Temos duas questões, né? Eu coloquei uma questão, essa questão não coloquei a fonte, mas é uma questão bem interessante. Olha aí, pessoal, acompanhe comigo aí. Muitas paisagens naturais parecem verdadeiras obras de arte, pois são frutos da ação contínua de diversos agentes modificadores do relevo, que de maneira lenta e gradual vão esculpindo-as, dando-lhe forma belíssima. João, nesse texto aí da questão, já tem algumas palavras-chave, né? Por exemplo, esculpindo-os. Olha, quem esculpe o relevo? Agentes externos. Não seriam os internos, entendeu? Então, os agentes externos, eles são esculpidores, modeladores do relevo. Aí tem assim, ó, assinale a alternativa que associa corretamente o agente modelador do relevo, o nome da erosão e sua ação. Isso é um tipo de questões das mais cobradas em provas. Para o aluno fazer a associação entre o agente externo e sua ação, entendeu? Então você tem aí, por exemplo, a letra A. Deixa eu ler aqui para ver se um raciocínio de aluno. Vai lá. Uma geleira vai provocar o segmento dos chapadões? Eu Não, acho meio... provoca erosão glacial. Eu acho incoerente. Eu como aluno, né? Eu sou o aluno, estou respondendo. Pronto, então o nome da erosão provocada pela geleira é erosão glacial. Erosão glacial. Então a letra A já está fora do contexto. E aí não é abrasão, né? É erosão glacial. A abrasão geralmente é a marinha. O mar Certo. provoca a erosão marinha ou abrasão. Certo. Então eu já ia matar essa letra A. Com certeza. Por conta de geleira e provoca o segmento dos chapadões. Eu não ia acreditar que com chapadão eu não vejo nada associado a uma coisa a outra. Com certeza. Estou falando como leigo, né? Beleza. A B, rio, pluvial. Pluve é chuva. O rio pluvial. seria fluvial. Olha o português no latim. Com certeza. Pluve vem de pluvis, que é chuva. Para ir rio, é água pluvial da chuva. E de plumb, chuva. E fluvial vem de rio, que é fluminense, por exemplo, é uma variação de rio. Se chama fluminense quem nasce no estado do Rio de Janeiro, porque no latim a terminação fluvis, flumen, ela é uma terminação variante, que significa rio, tá bom? Então geografia com português aqui, estamos casando. Você então fechava a prova aí. Rio pluvial não pode ser, então já mataria Com aí. certeza, pluvial chuva, né? Isso. E o contrário, chuva fluvial, a C também não poderia ser. Não podia ser, jamais. Trocadas aí, né? Vento e eólica maiantrópica. Olha aí eu ia parar nessas duas. Né? Calma, Vamos lá. Olha, o mar, a erosão decorrente da ação do mar não é antrópica. Antrópica é do ser homem. humano. Ser humano. Então já exclui. Exatamente. A erosão veria o nome aí, abrasão ou erosão marinha. Isso. Então, antrópica, ser humano, então, no lugar de mar, teria que vir aí Eu também resolveria essa, Lázaro, com meus conhecimentos de língua portuguesa. E outra coisa, do antro também. Basicamente, eu já mataria, né? Outra coisa, na letra E, forma os dobramentos modernos. Ó, quem formou os dobramentos modernos não é ação antrópica, foi um agente interno, foram as forças tectônicas orogenéticas. Lembra daquele movimento orogênese horizontal? Sim. Então já eliminava também a letra E. Então resta somente a letra D. Vento, o nome da erosão do vento da ação é eólica. E o que é que o vento faz na natureza? Realiza os processos de corrosão, de erosão e deposição de sedimentos, que é a ação de acumulação, que no caso as dunas. Você sabe qual era bom nesse assunto, rapaz? Eu me lembro. Rapaz, você arrebentaria com certeza na prova do Enem. Mas o aluno que está em casa também vai arrebentar, porque com certeza ele captou essa aula muito bem e ele vai arrebentar na prova do Enem. E vai poder rever durante todo o ano, porque época da com a revisão. proteção de Champagnat e de Nossa Senhora da Guia, e de São Francisco e de Maria, ele vai arrebentar no Enem na prova de geografia. Olha aí também. Então vamos citar também Santana e São Joaquim. São os padroeiros de São José do Mipibu, né? E do Seridó também. Vamos lá. Beleza? E a última questão, né? Tem a última ainda aí? Tem. Vamos lá, tem outra questão aí, ó. Pronto, essa tem 3 minutos para resolver essa questão. Eu adaptei, lembrando que o professor Lázaro, quando ele não adapta a questão, ele cria a questão para o Enem. Olha aí. Eu já fiz um curso em Brasília, né, de como criar questões. Esse baixinho pelo Colégio Marista de Natal, né? Um colégio que tanto... Um abraço para todo mundo, Colégio Marista. Eu estive lá com o irmão. O Henrique, é D, né? O irmão do Marista. Irmão, o diretor, esqueci. Hoje é irmão Assis. Assis, estive lá com o irmão Assis. A Assembleia, breve vai homenagear o Marista, já estava marcado, mas houve esse período de quarentena. Um abraço pessoal do Marista. DDHC, né, minha também, casa né? durante 16 anos. E lógico do cursinho, lógico também, claro, né? Claro. Um abração para todo São mundo. as escolas que hoje, o cursinho e as duas escolas que eu trabalho hoje. Um abração para todo mundo na DDHC. Então vamos lá nessa questão aí. Analise, lê aí, João, que você tem uma voz muito bonita, sua voz parece Leonardo DiCaprio. Analise o mapa e, através do seu conhecimento sobre a atividade sísmica no Brasil, pode-se considerar que
João, aí é o seguinte, o mapa é importantíssimo. O mapa está mostrando o quê? A atividade sísmica do Brasil de 1720 a 2013. Então, primeira coisa que o aluno tem que saber, que muitos não sabem, o Brasil tem muitos sismos, pequenos tremores, tá vendo aí, ó? Só João Câmara já teve mais de 20 mil tremores dos últimos 30 anos para cá, 40 anos. Então, é para mostrar para vocês que dos agentes internos, certo? Tem um que é atuante hoje no Brasil, que é ativo, que são o quê? Os abalos sísmicos. Tá Agora deixa eu ver como aluno, certo? Eu, como aluno de geografia, ok? Letra A. O Brasil está livre de terremotos, visto sua estrutura geológica ser predominantemente cristalina. Eu descartaria esta, certo? Até porque o mapa está mostrando os sismos. Então o Brasil tem pequenos tremores. Cara, essa é aquela questão boba do Enem, né? Do Enem. Boa, coloca já. Eu deixo a B paradinha, não vou ler a B agora, tá certo? Tá certo. A C. Os abalos sísmicos que o país sofre se assemelham aos das áreas de maior estabilidade, como a região dos Andes. Eu vou descartar aí. Não, porque lembre-se, onde ocorrem os grandes terremotos do planeta? Isso. Em áreas de choque de limites de placas. Eu estou eliminando. Já Como o Brasil está no centro de uma placa, o Brasil está numa área de grande estabilidade. Anota essa observação. O Brasil está numa área de grande estabilidade tectônica. Eu já deixei pulei até a B para não entregar logo o ouro. Letra D. A principal causa dos terremotos no Brasil se deve aos choques das placas Nazca e Sul-Americana. Não ocorre Ocorre esse choque, mas aí provoca grandes terremotos no Chile, na Colômbia. Não no Brasil, né? No Brasil tem uma repercussão. O Brasil tem abalo sísmico. O Brasil não tem grandes terremotos. Isso. Uma das mais ativas áreas de sismo no país é o município de João Câmara, por estar localizado nas bordas das placas tectônicas da América. A localização de João Câmara... Alô, João Câmara, gosto muito de vocês, mas vocês não estão localizados aí, não. Então, letra B de bola. B de bola, né? Acertei? O Brasil apresenta o quê, galera? Grande estabilidade quanto aos abalos sísmicos, por estar localizado no centro de uma placa. Qual é a placa? É bom saber, né? Professor, eu tenho que decorar o nome de placa? Não. Mas a nossa é bom você guardar no seu crânio cefálico, na sua massa cefálica. Placa tectônica sul-americana. É a placa que está o Brasil no centro desta placa. Eu, como aluno que prestou atenção à aula, tá vendo? Rapaz, você tá 10 aí, arrebentou. Meu amigo Lázaro, bata aqui. Queria agradecer demais a sua presença. Seja muito bem-vindo ao Conexão Enem. Este ano teremos muitas aulas e com certeza você por aqui. E vamos viajar também, vamos chegar a esse Rio Grande do Norte todo, esperando, por enquanto, vamos aqui pela telinha e pela internet. Mas esperamos passar essa pandemia para nós estarmos juntos de vocês, nossas aulas no domingo de manhã pela Escola da Assembleia. E pode contar com a equipe do Lógico, que é hoje o grande cursinho do Rio Grande do Norte, e com certeza vai dar essa contribuição para todo o aluno que está, principalmente no interior do estado, que não tem condição muitas vezes de ter uma aula física presencial, mas vai ter aula aí pela TV Assembleia, essa aula de grande qualidade, um grande serviço, e vocês aí estão de parabéns por ter acesso a esses grandes mestres da educação potiguar. O homem gostou do negócio. João Maria de Lima e outros que aparecem por aqui e que virão também por aqui. Com certeza. Muito obrigado, gente. A gente se encontra na programação da TV Assembleia e também no YouTube. Vai lá, segue e acompanha a gente. Valeu, um abraço. Tchau, valeu.